Oi gente, mais um vídeo aqui para vocês. Vamos agora para falar sobre grandeza direta e inversamente proporcional, propriedade fundamental das proporções, regra de 3 simples, fazer uns exercícios. Vamos lá. Então, vamos supor aqui uma grandeza diretamente proporcional. Então, para percorrer 100 km, por exemplo, um veículo gastou 10 litros de combustível. Então observe o seguinte, se ele fosse percorrer uma distância maior, se ele fosse percorrer 200 km, é claro que o consumo dele ia aumentar. Mas como é o dobro da distância, mantendo a proporção de gasto, ele vai gastar o dobro do combustível. O triplo da distância, ia gastar o triplo, 3 vezes mais o combustível. O quádruplo da distância, 4 vezes mais combustível, e assim 5 vezes mais sucessivamente. Vamos lá. Então é o seguinte, enquanto maior a distância percorrida, maior a quantidade de litros. A gente tem aqui uma grandeza que chama-se diretamente proporcional. E a gente pode perceber o seguinte aqui, ó, se você dividir 100 por 10, dá 10. 200 por 20, dá 10. 300 por 30, dá 10. 400 por 40, dá 10. 500 por 50 dá 10. Quando uma tabela apresenta grandezas diretamente proporcional, a gente tem que essa divisão vai ser sempre igual. Então, se eu tivesse uma variável aqui x, eu poderia dizer que 500 dividido por x é igual a 10. A gente vai utilizar isso para resolver vários problemas em matemática. Então, muito importante reconhecer que uma grandeza é diretamente ou inversamente proporcional. Nesse caso, saber que ela está tendo sempre uma proporção, não aumenta aleatoriamente. Então vamos lá. Para mais alguns exemplos aqui. Grandeza inversamente proporcional agora. Então vamos supor a seguinte situação. Mudar de veículo agora, certo? Vamos supor que a gente vá andando no veículo muito lento. Na brincadeira aqui a gente colocou um jumento a 15 km por hora. E eu gastaria 20 horas para tempo gasto para percorrer uma determinada trajetória. Então, se eu aumentasse essa velocidade, fosse de bicicleta, por exemplo, a 30 km por hora, duplicando a minha velocidade média, então eu diminuo o meu tempo gasto, porque eu estou mais veloz, mais rápido. Então, aumenta a velocidade média, diminui o tempo gasto. O dobro da velocidade média, metade do tempo gasto. 4 vezes mais a velocidade média, a quarta parte do tempo gasto. Aumentando para ir de moto a 60 por hora, de 30 eu passei para 60. Então 10 horas que eu faria, faço na metade, em 5. Ou considerando do primeiro veículo, de 15 para 60, 4 vezes mais. Dividindo 20 por 4, dá 5. Então aqui existe uma redução proporcional. A gente tem aqui uma regra, uma grandeza inversamente proporcional. Então, 120, 2 horas e meia. Observe que eu dobrei de novo a velocidade média. Então, reduzi pela metade o meu tempo gasto. Então, quando isso acontece, a gente diz que a grandeza é inversamente proporcional. Neste caso, é o contrário da diretamente proporcional. Se você multiplicar 15 vezes 20, observe que daria 300. 30 vezes 10, 300. 60 vezes 5, 300. 120 vezes 2,5, 300. Então, quando ela é inversamente proporcional, o produto é sempre igual. Uma forma de perceber que uma tabelinha possui grandezas inversamente proporcionais. Ele tem que manter essa igualdade quando a gente multiplica. Então vamos lá. E enquanto maior a velocidade, menor o tempo gasto. Aumentando a velocidade, a gente diminui o tempo. Beleza, galera? Grandeza diretamente e inversamente proporcional. Só que para resolver alguns probleminhas de regra de 3, a gente vai precisar da propriedade que é considerada sagrada das proporções. Propriedade fundamental das proporções. Observem que eu tenho aqui uma proporção. 12 dividido por 4 dá 3. 6 dividido por 2 também dá 3.
A propriedade fundamental vai me dizer o seguinte: se você multiplicar os meios, 12 vezes 2 dá 24. E 6 vezes 4 dá 24. Então, a gente tem a propriedade que eu brinco que é sagrada, porque a gente tem o produto do menos igual a um produto dos extremos. Amém, galera? Não esquecer disso nunca. Olha lá. 12 vezes 2, 24. 4 vezes 6, 24. Então, a gente também chama de produto dos meios, os termos que estão no meio, e extremos, os dois que estão na extremidade aqui, ó. Então, produto dos meios, C vezes 4, 12 vezes 2, 24. Certo? Por isso que a gente fala produto dos meios e produto dos extremos. Agora vamos ver alguns problemas. O que seria a regra de 3? Seria montar uma proporção dessa, tendo uma variável, uma incógnita como uma variável, não sabendo de um dos valores. Eu tenho 3, regra de 3 por isso. Eu tenho 3, eu preciso descobrir o quarto. Vamos ver então. Um exemplo. Em 4 horas, eu li 60 páginas de um livro, no mesmo ritmo. Quantas páginas eu lerei em 6 horas? Então, a gente monta uma tabelinha, primeiro passo. E a gente percebe que enquanto mais horas eu passar lendo, mais páginas eu vou ler. Se eu estiver lendo numa proporção, então a gente vai ter uma grandeza diretamente proporcional. 4 está para 6, eu monto aqui essa igualdade das razões, né, a proporção. E se em 4 horas eu leio 60 páginas, em 6 horas eu vou ler quantas páginas? 4 está para 6, assim como 60 está para x. E aí eu vou usar a propriedade fundamental. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então vamos lá. Porque é diretamente proporcional, basta a gente então aplicar a propriedade das proporções. Também poderia pensar assim, ó, que 60 dividido por 4 tem que ser esse número x dividido por 6. 60 dividido por 4 tem que ser igual a x dividido por 6. Dava para perceber que 60 por 4 dá 15. Então aqui vai ser 90, porque 90 por 6 dá 15. Mas vamos lá. Armando as proporções, 4x é igual a 6 vezes 60. 360 dividido por 4, que é igual a 90, como a gente estava já vendo. Então, muito simples, regra de 3, que tem esse nome, regra de 3 simples, justamente por essa facilidade. A solução seria 90 páginas em 6 horas. A lógica é uma coisa muito importante em matemática. Então a gente também, eu aconselho pensar sempre assim, ó. Se eu leio 60 páginas em 4 horas, metade, 30 em 2 horas, 15 em 1 hora. Então se em cada hora eu leio 15, 60 vezes 6 vezes 15, 90. Seria uma forma que muita gente resolve assim, mas aí não serve quando os valores são bem diferentes, né? São bem cheios de vírgulas, enormes. Então a gente está aprendendo aqui no básico, mas depois a gente vai resolver questões do Enem, questões mais difíceis, questões mais puxadas. Mas vamos lá. Aqui, ó, manda coisa melhor, isso é moleza. Segunda questão. Guardando R$18 por mês, Gilberto conseguiu juntar uma certa quantia em 10 meses. Para obter essa mesma quantia em 8 meses, quanto ele deveria guardar por mês? É claro que ele tem que guardar mais. Ele tem menos tempo para guardar o mesmo dinheiro. Então, a gente já pode ter uma noção da resposta por aí. Mas vamos montar a tabelinha. Em 18 meses, em R$18 por mês, em 10 meses ele ia guardar R$180. Então, para guardar esse 180 em 8 meses, quanto ele tinha que dispor? Vamos ver aqui. Quanto menos meses, ele tem que juntar mais dinheiro. Então a gente percebe aqui que existe uma coisa inversa. Se eu tiver menos tempo, eu tenho que juntar mais dinheiro. Então aqui existe uma grandeza inversamente proporcional. O primeiro passo é identificar que é uma grandeza inversamente proporcional. Montar a igualdade, só que as proporções eu vou ter que inverter. Se eu for resolver por proporção, eu tenho que perceber que é inversamente proporcional, então eu tenho que pegar esse aqui, uma das duas, e inverter aqui, ó. Vamos lá.
8 décimos no lugar de 10 oitavos. E agora eu faço normalmente. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. E encontro o valor desejado. Beleza, galera? Então, grandeza, inversamente proporcional. Se for resolver por propriedade fundamental das proporções, faz isso. Outra forma de fazer isso era vir direto para essa linha aqui, ó. Aquilo que a gente falou, que o produto é sempre igual, ó. 8 vezes x é igual a 10 vezes 18. Quando for inversamente proporcional, o produto é sempre igual. Então, é um caminho mais curto para a gente chegar lá. Vamos lá para a terceira questão. Com 6 folhas de papel, eu construo 8 pipas. Com 9, eu vou construir quantas? Questão muito simples, então. Quanto mais papel, mais pipas eu vou construir. Observe que eu aumentei metade da quantidade de papel. Provavelmente eu vou aumentar metade das pipas. Eu vou ficar aqui com 12 pipas. Mas vamos armar isso aí. Isso é diretamente proporcional, como a gente está falando, porque mais papel, mais pipas. Então, monta a proporção. 6 está para 9, assim como 8 está para x. Precisa inverter? Não. Diretamente proporcional. Então, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Aquilo que a gente falou. Nesse caso, a divisão seria sempre igual. Eu poderia pensar assim: 8 dividido por 6 é igual a x dividido por 9. Também ia funcionar. Quando é diretamente proporcional, dividindo tem que dar sempre o mesmo resultado. Montando a proporção, produto dos meios é igual ao produto dos extremos. X igual a 72 sobre 6. X igual a 12, como a gente já tinha falado. Então, não inverte, 6 está para 9, assim como 8 está para x, e o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Sempre na proporção, esses números duplicados tem que ter o mesmo resultado, beleza? Penúltima questão. Com R$240 na poupança, o valor dos juros de um mês seria de 1,50. Com 400 na poupança no mesmo mês, o valor dos juros seria de quanto? Então, vamos lá. 1,50 eu ganhei de juros. Se eu ganhei 1,50 com 240, com 400 eu vou ganhar mais. Então, mais dinheiro aplicado, maior o rendimento. Então, diretamente proporcional a grandeza. Beleza? Então, montando a proporção, 240 está para 400, assim como 1,5 está para x. E aplicando a propriedade, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então a gente vai ter aqui 240x é igual a 600, passa 240 ou divide os dois lados por 240, x igual a 2,50. Tranquilo, gente? E a último exemplo de regra de 3 simples agora. A ração que Álvaro comprou é suficiente para 2 gatos se alimentarem durante 9 dias. Se fossem 3 gatos, essa ração daria para quantos dias? Olha, se eu tenho o mesmo pacote de ração e eu aumento o número de gatos, vai durar menos. Então, enquanto mais gatos, menos dias vai durar a minha ração. Direto ou inversa, galera? Inversamente proporcional, muito bem. Então, inversamente proporcional. Então, monta aqui a proporção, 2 está para 3, assim como 9 está para x. Produto dos meios, assim como é inversamente proporcional, antes de fazer o produto dos meios igual ao produto dos extremos, eu inverto uma das razões. 9 está para x, ficou x está para 9. Agora sim eu posso aplicar 3x igual a 2 vezes 9. 18 dividido por 3 dá 6. Beleza? Valeu, galera. Isto é matemática.